Fala galera, estamos aqui para mais um programa do canal Sem Pressão Futebol Clube. Iremos falar sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, iremos falar sobre a demissão de Mano Menezes e muito mais. Estou aqui com meus amigos Nelson e Carlão para comentar sobre essas rodadas de forma individual. Fala aí, Nelson. Fala galera, bem-vindo ao canal. Que início de Campeonato Brasileiro, né, cara? Muito jogo bom e a gente vai comentar tudo aqui, né, Carlão? Vamos sim. O campeonato começou disputadíssimo, como a gente esperava. Jogos acirrados, jogos bons. E vamos falar tudo sobre esse campeonato maravilhoso que é o Brasileirão. Não podemos deixar de agradecer nosso primeiro patrocinador, Donas Massas, que faz umas deliciosas pizzas, esfirras. Então, para você que é do Rio de Janeiro e quer comprar pizza, quer comprar esfirra, entre em contato aí, @donasmassas. E para falar de pizza, ninguém melhor que o Nelson, que é o presidente de uma associação que vocês vão conhecer agora. Fala aí, Nelson. Galera, eu como presidente da ASP, Associações Especialistas de Comedores de Pizza, tá aprovado, tá? Já comi muita pizza nesse mundo, mas com esse sabor, essa delicadeza é a primeira. Vamos deixar o @ e o contato deles aí, segue lá, pode ligar, melhor pizza que eu já comi. E é isso, galera. Falamos agora sobre o nosso primeiro patrocinador. E se você quiser patrocinar o nosso canal, entre em contato com o canal Sem Pressão, que estamos aqui de portas abertas para receber você e fazer a melhor publicidade para a sua marca e para a sua empresa. E agora iremos falar sobre algo que está sendo muito comentado entre a gente nos bastidores, que são os comentários no nosso primeiro vídeo que viralizou. O programa tem menos de uma semana, Carlão. E já tivemos um vídeo viralizado com mais de 220 mil visualizações. Só que a melhor parte de cada vídeo são os comentários, né? E eu vou ler um aqui pra vocês. Muito engraçado, cara. O primeiro vídeo viralizado foi o do... Foi falando do Murilo, né? Do Murilo, né? Do Nelson. Falando do Murilo. Nada contra o Murilo joga bola, gente. Não, eu gosto de deixar isso claro, tá, galera? Eu comentei que ele parecia gordo, não que ele era gordo. Pelo contrário, eu ainda falei que fiquei feliz por ver um gordinho na zaga, né? Porque a inclusão e tal, foi só uma brincadeira. É um menino que merece uma sequência, né, Carlão? Mas a melhor parte a melhor parte são os comentários de vocês, cara. Isso aí. Isso que o Vitor vai fazer agora, tá? Uma criatividade, né, compadre? Fala aí, Vitor. Fala aí, Vitor. Então, galera, estou aqui nos comentários. É muito engraçado, né, os nossos telespectadores, porque eles às vezes não entendem o que a gente quis dizer. Sim. Porque, por exemplo, o Nelson deu um exemplo claro que ele falou no vídeo que o Murilo não estava gordo, mas que parecia, ele brincou, maneiro, gordo, inclusão. Só que a galera só vê aquela parte ali que fala gordo e não assiste até o final. E aí os comentários, né, que vieram, o primeiro comentário foi: no Brasil, o Murilo eleito o pior zagueiro. Na Europa, eleito o melhor zagueiro. Vocês só sabem criticar. Vai lá jogar na seleção brasileira, pô. Eu vou, pô. Se o Doni vai chamar, eu ia, pô. Esse tava com raiva, né, cara? Esse tava. Caraca, o outro. E qual é o nome do cara? Vai falar? O nome do cara? Não, vamos falar o nome dele, não. Tá. O outro pra gente. Murilo joga bem. O problema é que a seleção da Argentina está muito superior à nossa seleção brasileira. Rodrigo Góes não joga nada na seleção, não chama responsa, não faz gol nem assistência. E por cima de tudo isso tá com a camisa 10 da seleção, Ops, guardando ela para o Neymar. Tá aquecendo, né? Tá mantendo quentinha. Olha o outro. Ninguém tava pedindo seu boca aberta. Não entende de futebol. O pior foi Arana, André e Joelton. Ninguém jogou bem. Pô, mas a gente tava falando numa situação. A gente falou sobre o Arana. Esse pedindo que ele tá falando aí, pedindo o Murilo na seleção, né? Ninguém tava pedindo. Esse aí não acompanha, porque se tu fosse nas páginas de esporte, era o que mais tinha. Era a galera falando do Murilo. A outro. Ele não é gordo, mas tá pesado pra ser atleta de futebol. Na minha opinião. Pesado? Você quer saber o que é pesado? A opinião daquele cara lá. Qual é o nome que você segue? O Sarcomani? Qual é o nome? Sormani. O Sormani. Aquilo é opinião pesada. O que eu fiz foi só uma brincadeira. Aí o outro. Eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês os comentários mais engraçados. E é ao vivo, galera. Gordo, Murilo é um armário de forte e é o melhor zagueiro da Premier League. Ele não tem culpa que a seleção não jogou nada. Eu também concordo. Isso é verdade. Mas cada
a gente até falou sobre isso, que hoje o Murilo é um dos melhores zagueiros da Premier League. É o melhor. Só que a galera pegou numa opinião que a gente deu, que a gente completou, mas parece que eles tamparam os olhos e não viu o que a gente falou posterior ao Murilo tá gordo. A gente não falou que ele tava gordo. A gente falou que ele aparentava estar gordo. E até falei que ele merecia a segunda chance, não foi, Carlão? A seleção não jogou nada, mas ele também não jogou nada também. Mas ele teve pode 3 falar que ele erros foi de bem, desgaste, pô. é. Bem, Pode- ele não foi. ele- Agora, por que uma camisa daquele tamanho também? Sabe? Parece que... Não. Ele pode ser o melhor zagueiro da Premier League, mas no Brasil, meu irmão, ele não jogou nada. Entrou em campo de vestido. Mas vamos Então, seguir. e aqui, cara, a galera aqui tem que entender, que a gente tem que comentar sobre o jogo específico. A gente não tá falando da carreira dele, a gente não tá falando o que ele tá fazendo no Nottingham Forest da Inglaterra. A gente tá falando que ele jogou em específico. O Wesley tá jogando bem pra caraca no Flamengo. Mas se ele fizer um jogo mal pela seleção ou pelo Flamengo, não é porque ele tá fazendo uma ótima temporada que a gente não pode criticar ou apontar um erro de um jogo específico. Correto. Não é porque ele tá bem que a gente não pode dizer que ele errou em determinada jogada. Ele pode, às vezes, cometer um pênalti infantil. Pode, é menino novo, né? Ele não tá isento de erros. O exemplo é que ele jogou também mal contra a Argentina, a gente falou Ele aqui, jogou pô. mal, ele jogou mal. E tem muita gente Gente, parecendo, Carlão, que torce pro Wesley jogar mal, cara. Que doideira. E a gente elogiou ele antes do jogo. Eu elogiei. E depois criticamos depois do jogo. Exatamente. Porque assim, a gente elogia quando acha que ele cara é bom. E ontem- Jogou mal, a gente critica, o cara jogou mal, pô. E no jogo É só do isso, Flamengo hoje já jogou bem de novo. Vai É só entender? isso, cara. A gente critica, o cara jogou mal no jogo, a gente critica o cara, pô. O outro aqui, Nada outro contra. comentário. Eu vou ser sincero, eu não conhecia ele. Só vim conhecer ele depois que vi ele na convocação da seleção. Tá vendo a opinião? Outra verdade. Eu antes da gente falar sobre ele tá gordo ou não de uma forma irônica, eu comentei que ele era um jogador que era um dos mais pedidos pela torcida. E realmente era. Se você olhar os canais de comunicação, toda vez que saía as últimas convocações, por que não levou o Murilo? E com o Murilo? E o Murilo? Só que agora ele foi convocado e não jogou bem. Não Eu não tô dizendo que ele não deve ser convocado. A nossa opinião não é essa. Não. A nossa opinião foi relacionada ao que ele exerceu durante do que ele jogou diante da Argentina. É isso. É isso aí. Concordo. Vamos lá E quando eu falo em Murilo, eu achava que é o Murilo do Palmeiras, cara. Vê só mais um aí, Verdade. vê só mais um aí. Não, tem mais engraçado. Tem muito. Tem. São quantos comentários no total? 10 Ih, mil? 380. Nossa senhora. Graças a Deus. Eu vou procurar um aqui que falaram de tudo. Continua seguindo a gente, comentando aí, ajuda a gente. Eu vou comentar um aqui que falou de tu. Ó. Quem que esse gordo tá chamando o Murilo de gordo? Que imenso. Que imenso. Quem que esse imenso tá chamando? Não tem espelho em casa, a galera distribui um ódio gratuito, né, cara? É um ódio gratuito, porque eu nem mal dele eu falei. Pelo contrário, ainda falei que eu testaria ele num jogo mais tranquilo, pra ele entrosar ali, pegar um ritmo, porque o ritmo da Inglaterra é um, da seleção é outro. Na seleção ele olha pro lado e ele tem Marquinhos e Wesley. Né? Olha o outro comentário, Por que homem pode chamar outro homem de gordo e levar na boa? Já as mulheres, não. Isso não tem lógica. Tem gordinhas fofas que dá vontade de pegar e tem umas que não dá. Aí é a opinião polêmica. Mas isso não é a gente que tá falando, tá, pessoal? Um comentário que o cara fez aqui na nossa publicação Como é que pode? falando sobre os gordinhos. Como é que pode? Cara, metendo as gordinhas. Eu acho que ele misturou as duas paixões dele, né? O futebol e as gordinhas. Né? Ele desabafou ali, né? É, dele todo brasileiro, né, cara? É, pois é. Como tem cara que não sabe nada de futebol comentando de futebol? Mas, cara, por que esse cara fez esse comentário? Ele tá relacionando, achando que a gente tá julgando o Murilo de ser gordo, mas a gente não falou que ele é gordo. falamos que ele é A gordo. gente falou, nós falamos aqui que ele aparentava estar gordo por conta da camisa. Mas a galera não entende isso. Pois é. Por isso que a gente tá trazendo esses comentários e a gente pretende, toda semana de gravação, a gente trazer os últimos comentários nas nossas isso aí. publicações. Para vocês poderem compreender do que a gente tá falando. Beleza? Eu vou ler o último comentário aqui porque são muitos comentários. Mas eu quero um que eles falaram do... Gordo, ele não é grande de gordo, ele é grande de músculo.
Gordo é quem tá comentando. Aí, olha o ódio gratuito. Ó, como se eu esquentasse chegou. Só pra você saber, eu já nasci com 6 quilos. Filho. Eu saí da barriguinha da mamãe obeso, pai. O maior bebê do mundo tem 6.200. Eu nasci com 6. Não, filho, não vai me estressar com isso não, tá? Vai não. Então é isso, pessoal. No próximo episódio a gente vai estar comentando aqui mais sobre os comentários que a gente tem recebido em nossas publicações. E espero que vocês façam os comentários positivos ou negativos pra gente estar aqui rindo e levando isso aqui de uma forma natural e na brincadeira. Participe que a gente gosta. E agora iremos falar sobre as rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com qual? Vamos falar sobre Fluminense. Bora, primeiro jogo, Fluminense abertura. E Fortaleza? Abertura do campeonato, pô. Fluminense e Fortaleza. Fortaleza e Fluminense. Fluminense começou tomando um amasso. O que acontece ali é que a ideia do técnico não entrou em campo, né? Ele entrou com o Canóbio e o Serna, o Ares um pouco mais recuado, o Cano enfiado. Lá ele. Mas o Cano um pouco mais enfiado ali na grande área. E quando ele foi perceber, ele tinha errado. E ele mesmo pediu desculpa por isso, né? E detalhe, até que a armação tava boa e poderia funcionar. Só que ele toma aquele gol cedo, né? Aí quebrou ele. Mas vamos lá. Vamos falar sobre incompetência, né? Como que um cara teve 14 dias para treinar? Ele treinou durante 14 dias sem ter jogo, sem ter nada. E ele erra uma escalação com 13 minutos de jogo, ele muda. Pô, o cara não teve tempo Mas pra treinar. o que aconteceu, Vitor, foi o gol cedo. Eu acredito que ele treinou a saída de bola rápida. Nelson, deixa eu discordar de você, cara. O gol saiu com 5 minutos, né? O primeiro sim, o outro Foi, foi com 20. segundo Cara, mais ou menos. saiu com 5, mas podia sair com 20, com 25. Ele errou, cara. Como pra falar a verdade, como 80% das vezes ele errou. O Mano Menezes não deu certo no Fluminense, cara. A verdade é o seguinte, é verdade que o Fluminense já tem um tempo que sempre começa os jogos mal, cara. Não é verdade? Sim, começa Depois, durante o jogo, ele vai foi o que o Vitor falou. O cara teve 13 dias pra montar o time e errou a montagem do time. Mas ele não errou ali de início. Eu acredito que ele pensou em saídas rápidas contra um Fortaleza que vinha forte. Em casa, estádio lotado, o Leão precisando voltar a ser o que era. Porque faz tempo que o Fortaleza não faz um jogo daquele. Eles voltaram literalmente hoje, a torcida tá até animada. Mas todo mundo sabe que como o Fortaleza joga em casa. O começo do jogo do Fortaleza sempre é forte em casa. É pressionando. Ele sempre tem os caras rápidos demais. Né? Saída de bola rápida. É isso aí. Cara, desculpa, mas o Mano Menezes ficou a data FIFA vendo o jogo de seleção, mano. Ficou vendo eliminatórias. E sem contar que assim, o Serna, ele é um jogador, como é que se diz? De elenco, né, cara? Um cara que corre, ele colabora. Dava pra segurar o cara o primeiro tempo. Pô, tirar ele triste, logo cara. assim é sempre uma situação muito complicada. Eu achei triste a saída do Serna por conta, o cara saiu emocionado, quase chorando, porque, o chorou, cara se sente chorou. ali meio Claro, que inútil, pô. Caraca, será que a culpa é minha? Por que a culpa é minha? Cara. Aí, o mano ainda fala, desculpa, eu errei. Errou por quê? Porque botou o cara? Pô, como é que o cara se sente, cara? Queimou o cara, pô. Ele simplesmente queimou o Serna, pô. À toa. Como o Nelson falou, cara, ele treinou, foi 12 dias, eu acho. Cara, 12 dias. 12 ou 13, ele né? treinou 12 dias. 2 semanas, vamos arredondar pra 2 semanas. 2 semanas da escalação. Aí chega com 15 minutos e errei. Porra, mano, desculpa. Não pode. Agora, o errei dele... O cara é técnico do Fluminense, o cara não é técnico do Chama Bala Futebol Clube não, meu irmão. Mas o errei dele, será que não foi pós o gol? Quando ele tomou o gol, ele falou, meu Deus, tudo que eu pensei foi por água abaixo, deixa eu tentar corrigir aqui. Tá eu passando um pouquinho de pano pro Mano, mas pelo menos é o que eu vi. Tu tá passando pano pro Mano? Não, passa não. Não tem como passar, mas vamos dizer assim, tô tentando amenizar pro lado dele. Porque o primeiro gol entra aos 5 minutos. Ele mexe, tira o Serna, acontece tudo isso, o Lima entra, sai outro gol. O que eu acho? Acabou o jogo. Não, e vamos falar sobre o segundo gol. Então, o segundo gol foi um gol que o cara tá sozinho dentro da área, Pô, longe do gol. Ele colocou aonde quis. aonde quis, lá ele. Ô Vitão, foi um gol, um batido de escanteio. Porra, o time inteiro do Fluminense na área e o zagueiro subiu sozinho pra fazer o gol. Sozinho. Cara. O time inteiro do Fluminense dentro da área, cara. Como é que pode, E foi cara? muito feliz no cabeceio também, né? Que foi lá na gaveta. Pra mim esse jogo, o primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim. Muito ruim. Segundo tempo até deu uma Ele começou ajeitada. bem, teve com um minuto de jogo, o Fluminense já teve um lance ali que acho que, se eu não me engano, o Guga bateu cruzado, o Cano entrou de carrinho, Chegou mas atrasado. errou. Mas depois deu Fortaleza, depois teve uma saída errada que o Cano quase faz o gol de primeiro, né? Não, Isso foi no primeiro tempo. Então, no primeiro tempo. Então, aí o que eu tô falando, o primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim, cara. Foi ruim. Mas o Fortaleza dominou o jogo total no primeiro tempo. No segundo tempo teve equilibrado. O Fortaleza jogou um pouquinho melhor no final, né?
Mas já era, já tá 2 a 0. Mas é isso que eu ia aqui somar com o que eu tava falando antes. Quando sai o segundo gol de cabeça, você pode ver que o jogo toma outra dimensão. Pode ser, porque ou o Fortaleza, como uma já tinha segurada. construído, deu uma segurada, porque ele já tinha construído. Aí deixou construído com a posse. Exatamente. Ou o jogo time muda. tinha se encaixado. Mas eu acredito muito que o Fortaleza preferiu tirar um pouco o pé e administrar o resultado. E ficou um jogo chato de ver, dali pra frente. Porque o Fluminense não tinha criatividade, pô. Exatamente. O Fluminense ficou duas Pra ou três furar depois a defesa do Fortaleza. E assim, o Fluminense de Mano Menezes, ele não tinha criatividade no Não tinha ataque. nenhuma, nunca teve, né? O time do Fluminense depende muito, sim. O Arias tá bem hoje? Ei, o Arias. Porque Faz o uma Arias, jogada individual, né? o Arias é o cara do Fluminense, cara. Ele puxa o contra-ataque, o Arias toma aquela falta quando ele tem que. Pô, entendeu? E outra coisa, pô, quem zagueiro no Fluminense não dá pra jogar com o Thiago Silva, dá? O Ignacio, né? Frente. Não, Freite. Não, Frente. Frente, pô, não dá, né? Ele tinha que ir no mesmo barco do Mano. Não dá, o Frente não dá. É. Eu acho que. Eu não gosto dele. Fora o Mano Menezes querer se achar com os medalhões do time, né? Ano passado foi com o Marcelo, todo mundo jogou o Marcelo, que ele brigou, ele fez aquilo e aquilo com o Marcelo. E agora com o Thiago Silva, né? Que ele chamou o Thiago Silva de merda no frente de todo mundo, cara. Cara, o cara tem um relacionamento interpessoal muito complicado, né, cara? Como é que o cara discute com o ídolo do time assim, achando que a torcida não vai fazer nada? Graças a Deus, a torcida nem precisou fazer nada. 1h da manhã saiu uma notícia ali e graças a Deus ele foi mandado embora. Não deu tempo da torcida ficar com raiva dele. Mas a mídia iria bater nele por um comportamento tóxico. Como é que ele discute assim com o ídolo? E muito difícil o Thiago Silva ter começado essa confusão. Verdade é. Eu acho que o Thiago Silva, cara, é um cara, pelo que eu vejo, muito correto. É um cara que não tem mais um histórico de discussão com os jogadores, com o técnico. Ele sempre respeitou os técnicos. Cara, que ele vai falar? O melhor do elenco, porra. É ele e o Arias, pô. O cara foi reclamar com ele o quê, cara? Chama ele de merda. Chama ele de merda, porra. O Thiago Silva, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não existe. E nem adianta falar que é do jogo que não é. Não tem como, cara. Eu acho que não tinha mais... Uma do erro da diretoria, cara, porque quando acabou o Fla-Flu da final do Carioca, era pra ter mais embora ali. Exatamente. Pra agora ter sido 2 semanas, com um técnico novo, esquema novo, pro técnico ter aquele tempo de uma mini pré-temporada, pra ajeitar um timezinho pra começar o campeonato. Agora, se perdeu 14 dias com o Mano Menezes. Por que vai chegar do técnico, vai aproveitar alguma coisa do Mano? Não vai, volta na estaca zero. Estaca zero, pô. Estaca zero. Já perdeu uma rodada, hein? Perdeu uma rodada. Entendeu? E aí, deixe seu comentário sobre o que você achou de Fluminense e Fortaleza, o que você acha que pode melhorar, o que você acha que pode mudar, o que você achou da atuação do Fortaleza, o que você achou da atuação do Fluminense, você acha que o placar foi justo, foi injusto? Deixe no comentário o que você achou sobre esse jogo. E agora falando de Bahia e Corinthians, o que vocês acharam do jogo? Eu achei que o jogo começou muito movimentado, com 3 minutos já tinham 3 finalizações, 2 do Bahia e 1 do Corinthians. Muita oportunidade, o jogo aberto, né? Acho que até porque o Corinthians está com o time reserva mais para misto, mais para reserva do que para misto, né, Carlão? Foi o jogo de campeão baiano contra o campeão paulista, né? O Bahia com o time completo, com vários reforços. Bahia bem forte, hein? E em cima do Corinthians. Começou muito melhor o Corinthians. Só que o segundo tempo teve a expulsão do Everton, no primeiro tempo ainda, né? Teve a expulsão do Everton Ribeiro, né, cara? Que deu uma infelicidade do Everton Ribeiro. Cara, ali. Ele tava correndo junto com o cara e pisou no calcanhar do grande Magno. Tinha tomado o cartão amarelo no primeiro tempo e tomou o segundo amarelo. Ali será que não era um lance pro árbitro intervir ali? Eu acho. O VAR, né, no caso? Dá uma falta. O VAR não pode intervir. Expulsão? Na amarelo. Não, mas ali dava como expulsão, pode. Não, mas foi segundo amarelo no Tudo árbitro. bem, mas pode, pô. Mas Foi como expulsão, né? foi expulsão, Tá certo, pode. Porque foi uma infelicidade. Tá claro que o Thales Magno ali valorizou, né? Não é bobo nem nada. Ele sentiu o toque por trás, caiu. Não, foi o Everton Ribeiro pisou no calcanhar, assim. Tu vê que na passada. E quase se machucou junto, cara. Se não se machucou, tá? Aí depois dessa expulsão, o Corinthians cresceu, né? Não, mas o Bahia, antes disso, teve a chance aí na frente com uma assistência do Everton Ribeiro. Verdade. O goleiro saiu bem. Então, no primeiro tempo, o Bahia jogou muito melhor. Uma das coisas que a gente não pode deixar de falar é que o Corinthians tá bem servido de goleiro, hein? Tá. A defesa que o Donelli fez né? do primeiro gol do se eu não me engano, do Lúcio. Lúcio Rodrigues. É isso. Não, É isso Rodrigues. mesmo, Então, Lúcio o Rodrigues. Lúcio Rodrigues, ele chutou, o cara defendeu, ele salvou. Foi, saiu bem, né? Ainda teve um lance no primeiro tempo também que o jogador do Bahia, o lateral do Corinthians errou o carrinho,
Chegou O jogador atrasado do, ali. do Bahia cruzou dentro da área, pô, quase que foi gol também. Quase que foi gol. Ele chegou um pouco atrasado. O Bahia teve boas chances no primeiro tempo. Criou, né? Criou. Dominou o Corinthians e criou. Aí ficou um tempo, o jogo ficou igual, depois que o Everton Ribeiro também foi expulso, aí prejudicou o Bahia. Desanda, é um a menos. Mas eu acho que são dois times que vão brigar lá em cima, tá? Dois timezinhos que vão dar trabalho. Agora, aquele Romero fez um golaço que foi anulado. Pecado aquele gol ser anulado, né? Passou a linha, acho que o ombro do Thales Magno tava Foi justo na ali, frente. foi justinho ali, porque já olho nu aqui, eu achei que tava na Os posição pés legal. estavam dentro do campo de defesa, mas acho Mas que aí é o que eu falo, como é que o jogador vai correr reto? Não dá, né? mas Ele tem que se infelizmente, inclinar. a linha tem que ser tratada de algum ponto, né? Pois é. Aí tem que ser. E, pô, também a jogada do Juba também, que ele pegou de uma ponta da lateral do ataque. Ele veio trazendo, driblou 1, driblou 2, driblou 3, trouxe, cruzou pra dentro da área. O Gilberto entrou sozinho. E o fez cruzamento foi certinho. Mas meu pai já dizia, o melhor drible é quando você ameaça chutar. Ele ameaçou chutar, ameaçou chutar 3, 4 vezes, na quarta ele cruzou e o Gilberto foi feliz. Foi bonito. E o Bahia, como o Júnior falou, né, o Carlão falou, ele cresceu após a expulsão do Everton Ribeiro. Porque a Bahia tava amassando o Corinthians. O Corinthians cresceu, né? O Corinthians cresceu, o Corinthians cresceu após Depois da expulsão do Everton Ribeiro, porque o Bahia tava amassando. Tava amassando, o Bahia tava jogando. E é natural também, né? O futebol de hoje em dia, com um a menos. E no final do jogo, pô, um jogo que o Bahia... 44. No final do jogo, tomaram um gol daquele também. Nossa. Mas aí também foi mérito do atacante, porque, porra, é que do espanhol, né? O cara fez o famoso arco, a bola foi por trás da zaga, ele entrou de frente testando e empatou o jogo 1-1 Bahia e Corinthians. Isso aí o campeonato é isso aí, cara. Jogo disputadíssimo, acirrado, qualquer errinho, meu irmão. O jogo vira, é É verdade. isso aí, o campeonato é isso aí. Vai ter O disputado. Bahia deixou de ganhar 3 pontos. E aí, galera, deixa nos teus comentários aí o que você achou sobre esse Bahia e Corinthians. Você acha que era pro Everton Ribeiro ter sido expulso? O que você também achou do goleiro Donelli do Corinthians? Comente aí o que você achou sobre esse jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar de Vasco e Santos no São Januário. Início do jogo animadíssimo. Coutinho, no primeiro minuto de jogo, já pegou uma bola de fora da área. Deu-lhe uma porrada, só que a bola foi muito em cima do Gabriel Brazão, que estava ligado. Em seguida, o Santos fez uma jogada, bateu cruzado, o Guilherme chegou atrasado, podendo abrir o placar ali, mas ele chegou de carrinho, eu acho que ele não acreditou, eu não sei se ele estava saindo da linha de impedimento. Carlão, o que tu achou sobre esse Vasco e Santos? Vitor, o jogo até que foi bom, cara. O São Januário lotado, né? O do Vasco sempre comparecendo. O Vasco começou querendo apertar o Santos, só que o Vasco errou muito passe. Começo do jogo. E quando começa a errar muito passe, cara, a defesa do Vasco é fraca, é lenta. O ataque do Santos rápido. Ganhou algumas bolas na frente por causa disso. E o gol do Santos saiu no erro de passe do Vasco. Tietê, né? O Tietê. Acho que foi o Tiquinho acelerou pro Barreal. E saiu o gol do Vasco. E depois daquilo, o Vasco ficou mais nervoso. A torcida começou a vaiar o Vasco no primeiro tempo. Saiu de campo vaiado. O Santos perdeu 2, 3 chances. Podia matar o jogo. Podia ter enterrado. Só que não matou, né? Mas aí a gente também tem que dar o mérito para Léo Jardim, né? Léo Jardim Porque não foram lances que, assim, o Santos perdeu. Eu acredito que foi mais mérito do Léo Jardim do que erro do atacante. No primeiro tempo, não. Foi 2 bolas pra fora que o Guilherme chutou. Sim. No segundo tempo, quando voltou, assim, o Léo Jardim salvou 2 vezes o Vasco. O Léo Jardim é um bom goleiro, todo mundo sabe que não é excelente goleiro, né? Excelente goleiro. Salvou 2 vezes o Vasco, só que o Vasco já chegou pro segundo tempo melhor. O Carille mudou o time, né? Botou o time mais rápido. E o Vasco começou a pressionar mais o Santos. O Santos sem o Neymar é um time de garotos, com o Tiquinho na frente, né? E o Santos sentiu depois da pressão. O Veguete muito bem no segundo tempo. Então, eu queria falar sobre o Verratti. Muito bem. O Verratti, aquela bola do primeiro gol do Vasco, ele não quis cabecear pro gol. Não, ele viu o atacante chegando, Nuno, né? Ele viu o atacante chegando, ele ajeitou de cabeça pro atacante, o atacante... Não, cara, quando o Vasco voltou a jogar pela esquerda, e tem a jogadinha antiga do Vasco, do ano passado, assim do Vasco, eu gosto de falar, né? Que o Piton não cruza, faz amor, né? Então o Piton cruzou,
cruzou na cabeça do Veguete, o Veguete inteligentíssimo. Tu vê que ele olha, o Veguete cabeceia, ele olha pro lado e bota pro meio da área pro Nuno entrar fazendo gol sozinho. E antes de sair aquela jogada ali, ele já tinha ganhado umas duas. É impressionante como ele garante o espaço, usa os braços. É o atacante da moda antiga, né? Aquele centroavantão. Você vê que ele usa os braços, ele ganha a posição e não comete a falta, não é na malandragem. É caguete de artilheiro mesmo. Pivôzão, que centroavante moda antiga mesmo. Que falta muito no Brasil, né? E a gente falou sobre o Léo Jardim, né, de ter feito 2 defesas, mas vamos falar também da defesa do Gabriel Brazão, meu né? Deus do céu. O Verratti cabeceou, tirou do Gabriel Brazão e ele tirou com antebraço. Achei. Porque aquela defesa chamada defesa de handball. Essa defesa aí vai ficar terminada do campeonato, pode ver. Primeira rodada. Vai chegar lá na 30ª rodada e a gente vai lembrar, porra, aquela defesa do Brasil no primeiro E jogo. foi um cabechute, né, meu? Pô, que ele, tiro, o Verratti meu. pegou de frente, com vontade. Foi um tiro, né, mano? E o gol dele, o gol do Verratti, típico de centroavante. Número 9. O Payet cruzou pra dentro da área. Pô, eu vi a narradora falando sobre como o Payet cruzou, decisivo. O Payet cruzou pra dentro da área. O Verratti se posicionou bem, achou um espaço Fez o vazio. Ele cabeceou muito bem, porque ele deu aquela cabeçada pra trás que ele tirou do goleiro. Se ele cabeceia reto, talvez, em cima do goleiro. Exatamente. Então ele deu aquela casquinha pra tirar do goleiro, eu acredito que ele fez de forma intencional. Fez, com certeza. Pô. E decidiu o jogo. Ele decidiu o jogo numa assistência e no segundo gol do Vasco, determinando a vitória do Vasco. Pra mim, foi o melhor do Vasco. Melhor do E você? E você? O que achou desse Vasco e Santos de São Januário? Primeira rodada do Brasileirão, Santos sem o Neymar. O que você acha do Santos sem o Neymar? Como o Santos joga sem o Neymar? Deixe seu comentário aqui. E também me diz o que você acha sobre o Verratti, a forma que ele joga, a forma que ele se posiciona. Deixa os comentários aí. Quantos gols você acha que o Verratti vai fazer nesse Campeonato Brasileiro? E agora vamos comentar sobre Grêmio e Atlético Mineiro. O jogo começou já com o Coelho chegando no ataque, chutando a bola por cima. A partir disso também só deu Atlético, né? Fala aí, Carlão, o que tu achou sobre esse jogo? Bem, eu achei o jogo totalmente do Atlético, né? O Atlético desde o começo do jogo, pressionando, ganhando todas as bolas, Hulk bem. Scarpa jogou muito bem, né? Enfiou muitas bolas, acertou passe. O Scarpa o Scarpa é bom nisso em lançamentos cruzados, né? Pelo alto, ele sempre tem essa qualidade. E o Atlético parou no Volpe, né, cara? O goleiro do Grêmio fez uma excelente partida, cara. Eu acho que foi até o melhor jogador da rodada, já falando já. Agora, o que joga o Hulk, né, cara? É incrível como ele organiza qualquer time ali, porque ele sabe segurar pros velocistas aí, quando não, ele aparece na área como centroavante. É um absurdo. Ele fez aquela jogada aí que ele girou no meio. É um absurdo. Eu acho que o Atlético Mineiro foi... O Scarpa e o Coelho, no primeiro tempo, foram o destaque do Atlético Mineiro. Pô, O Coelho vários já chances, perdeu. perdeu. falando do Scarpa, aquela bola que ele deu entre as linhas pro Natanael, lateral direito bolão, né? O Natanael cruzou pro Coelho, o Coelho Exatamente. chegou e parou novamente no Volpe, Volpe. como você disse. Destaque do Grêmio, eu acredito que o Da melhor rodada. da rodada, pelo que ele fez, porque se não fosse o Volpe, o Grêmio não teria saído com a vitória, assim, acredito eu, por conta dos lances que aconteceram na partida. Sim. Cara, o Grêmio deu 3 ataques no jogo, cara. 2 gols e um... Cara, o time do Grêmio ganhou. Hoje o Grêmio pode dizer que ganhou na sorte. O Júnior Santos vinha bem no Botafogo, perdeu uma grande chance ali também de Segundo empatar tempo, o jogo. Gabriel Menino entrou bem. Tu tava falando... Acertou um passe de 3 dedos absurdo ali O segundo também. gol do Grêmio, tava falando o quê pra mim? Qual? O segundo gol do Grêmio. Que o Atlético estava com muito azar. É verdade. Bate e rebate? Muito azar. Toda segunda bola era dos caras, qualquer bate-rebate era dos caras. E toda vez que saía de cara, não era lance fácil de fazer, sabe? Igual do Júnior Santos. O goleiro saiu bem, é o Volpe. Ele não conseguiu ver nada. O Grêmio precisa dar uma melhorada. O Grêmio ganhou o jogo, mas eu acho que precisa melhorar pro campeonato, porque eu não gostei do Grêmio, não. Mostrou muita fragilidade na defesa, deu muita chance pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro dominou o jogo na Só Arena do o Grêmio. Coelho, se eu não me engano, perdeu 1 ou 2, 3 chances claras de gol. O primeiro tempo foi 3 Pô, chances. mas falamos do Volpe, mas também a gente não pode esquecer do Everson, né? Que num lance que o Lianco deu mole, Foi. ele pegou-lhe uma bola na gaveta, que foi foi um chute forte de fora da área, que ele fez uma defesa ali, talvez ali poderia acender a chama também do Grêmio e começar a jogar bem. Porque poderia ser até então só atacava o Atlético Mineiro. Então, parecia que até tava jogando na Arena do Atlético, né? E se você reparar o lance, é mais um bate-rebate pra lá, bate-rebate pra cá, sobrou lá.
Ele acertou um foguete, mas o goleiro tava esperto, né? Agora a gente também tem que falar sobre aquela bola de 3D do Gabriel Menino, hein? Que bola, hein? É nojo. Eu gosto muito de ver esse tipo de lance. Pô, é isso que o futebol brasileiro precisa. Nossa, Ele, antes do meio-campo, ele deu um 3D por trás de toda a defesa do Grêmio. Só que, infelizmente, acho que foi o Rony, Foi né? o Rony perdeu. O Rony perdeu. Aí eu não sei se eu digo que ele perdeu ou se o Volpi salvou. Mas eu ali, camisa 9 nato, pô, ele é a distância do goleiro. O goleiro tava longe do gol. E ele também tava longe do goleiro. Ali, se fosse um atacante com um pouco mais de qualidade, dava uma cavada por cima, né? Ele foi chutar forte, rasteiro, típico de jogador que fecha o olho e chuta, e acabou parando no Volpi, que tava num ótimo dia, acho que no dia excelente pra carreira dele. Mas, assim, se ele pega um atacante ali, por exemplo, um Verratti, que a gente comentou, era gol. Se ele pega um outro centroavante com mais experiência, um Neymar da vida, com certeza ele tomaria uma cavadinha ali por cima, porque ele estava muito longe do gol. Mas o Rony é isso, né? O Rony é fecha o olho e pancada pro gol mesmo. E corre. E ele correu mais que a bola, se você reparar. Ele freia a passada para ajeitar aí. Então, a conclusão que eu tinha que jogar é o seguinte, o Atlético, o Cuca ficou pé da vida, irmão. O Cuca ficou nervoso. O Cuca no segundo tempo estava desesperado, que ele ficou mal uma, duas, três. Cara, perdeu muita chance. Porque ele sentiu nas mãos os 3 pontos, isso né, cara? aí, é verdade. E o que você achou sobre esse gol do Grêmio, que a princípio foi anulado pelo Bandeirinha, mas depois voltou o lance do VAR e validaram o gol? Eu achei que tinha que ser gol mesmo, validou certo. Eu achei que validou certo. Foi isso aí. O cara baixa a cabeça praticamente. E chega antes, cara do Grêmio. E vou falar, nem encosta. Ele cai, ele fica 3 segundos ali, ai. Ele viu que ninguém deu nada, ele levantou e voltou correndo pra marcar. O futebol brasileiro tem essa, né? Figura, né? Ele ficou, parecia que tinha sido assassinado no chão. Parece que pegou na cabeça. Viu que o juiz não deu e saiu correndo. Ele levantou na maior cara de pau e voltou correndo, já fechando a linha. Ele volta na diagonal, conforme tem que ser feito. Muito bom, o jogador brasileiro é demais. E é isso, galera. Essa foi nossa análise sobre o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, com destaque para Volpi, não só o melhor jogador da partida, mas para mim o melhor jogador da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E você, o que achou dessa partida? Deixa aqui nos seus comentários. E agora vamos falar do jogo entre São Paulo e Sport, que aconteceu no Morumbi, né? No início do jogo, pênalti em cima do Luciano, que ele dribla o zagueiro e foi um pênalti que foi muito bem marcado, só que com infelicidade do Caleri, acho que com 1 ou 2 minutos de jogo, cara, um centroavante não pode isolar um pênalti daquele. Não pode, a bola foi parar no meio da rua ali, com certeza. E o Caleri já não tem vindo bem, né? O que tu acha aí? Pô, cara, o pênalti daqui, o que chegou na lua aquela bola, né? O Caleri esse ano não tá bem não, cara. Eu acho que ele fez 3 gols no ano só. E o São Paulo sente muita falta do Lucas e do Oscar, né? O Lucas e o Oscar, cara, vai ser isso o ano todo, né? Porque condição muscular é uma coisa com de jogos, os dois têm problemas musculares, então o Lucas, sem os dois, o São Paulo perde muito. E eles não têm o costume do calendário brasileiro, né? Lá fora eles jogavam uma vez por semana. Aí é fácil. Pega essa loucura que é aqui no Brasil, ainda mais um clube igual o São Paulo, que tem a pressão de sempre ser campeão de alguma coisa. O Rafael também, deu sorte, que logo em seguida teve um chute, não logo em seguida, mas alguns minutos depois teve um chute do Pablo, que o Rafael salvou. Foi. E, na minha opinião, não estava impedido. A bandeirinha marcou impedimento, mas se traça a linha, se fosse o gol, iria ser traçado a linha do VAR. E eu tenho certeza que o gol não seria anulado, porque pelo lance que nós vimos ali sobre o ataque, ele estava até um pouquinho atrás do último defensor do São Paulo. Bola do Lucas Lima ali, né? O Lucas Lima tá no esporte, né? Apareceu no esporte. Né? Já foi 10 da seleção brasileira. E o ataque do esporte é o Pablo, né? Aquele do São Paulo também. Já rodou muito time, né? Não sabia que o Pablo tava lá, não. O futebol brasileiro tem essas figuras, né? Que trocam de time, mas sempre estão ali na Série A. Sempre estão na Série A, cara. O Pablo vai virar um Wellington Paulista da vida. Vai jogar em tudo. Aquele Moreno, qual era o nome? Eu gostava Marcelo dele. Moreno. Marcelo Moreno. Eu gostava dele, O São Paulo, o São Paulo, no primeiro tempo, começou bem. O São Paulo jogando no Morumbi, né? Sempre joga tentando pressionar o esporte. Só que o São Paulo ressente muito, cara, a falta do meio campo, cara. Né? Eu acho que todo time sente. Quem tava armando o time do São Paulo é aquele Marco Antônio, que é um volante, né? Ele que apareceu nas jogadas. E o esporte, cara, nem sei o que eu espero do esporte, cara. Hoje que eu vi que o Lucas Lima
e Pablo no Sport. É. Tirando isso, um jogo morno pra frio. Pô, teve também um lance que o Igor Vinícius, na entrada da área no início do segundo tempo, sozinho, que o atacante do São Paulo fez um corta-luz, eles meio que se embolaram ali, mas ele ficou sozinho, conseguiu o chute livre e isolou também. A outra bola também do Luiz Gustavo, que o Caleri, ele deu uma deixadinha de centroavante mesmo, típica de centroavante, o Luiz Gustavo deu uma porrada, a bola pegou na trave e deu pelo lado de fora. E também teve o lance do Sabino, zagueiro do São Paulo, que ele pegou de fora da área, deu-lhe um chute, a bola quase que desvia no zagueiro e trai o goleiro do Sport, né? Mas ali ficou um rebate, acabou que a bola não passou. Mas eu acho que o jogo do São Paulo ficou resumido a isso. O São Paulo sem uma criação no meio campo e o Sport jogando por uma bola. Que essa bola seria essa do Fábio. Quase. Do Fábio não, do Pablo. Quase aconteceu. E marcou o impedimento, mas antes disso o Rafael já tinha salvo o gol. E é isso. O que você achou sobre esse São Paulo Sport na Arena Morumbi? Deixa nos teus comentários. E é isso. E chegou o momento da gente falar de Palmeiras e Botafogo, que começou eletrizante esse jogo, com boa jogada do Savarino. Igor Jesus chutou a bola meio maiscado e quase que o Everton falha. O que você achou sobre esse jogo aí, Carlão? Pô, eu achei um jogaço, cara. Só que, como a gente tá falando essa semana, o Palmeiras precisa, o Abel precisa arrumar um jeito aí, cara, que o Palmeiras tá mal, cara. Tá mal. E rápido, né, cara? Acho que o esquema do Palmeiras, do Abel, deu uma esgotada nos jogadores já, porque eles não estão mais assimilando muito bem o que o Abel quer, não, cara. Porque em casa, o Palmeiras teve até mais posse de bola, o Palmeiras trocou muita bola, mas o Palmeiras não agride, cara. No primeiro tempo todinho, todas as chances foi do Botafogo. Falando em agredir, quando tiver a chance, o Flaco Lopes, né? É a única chance. Como pode perder um gol daquele? Não pode. O gol é gigante, cara. Jogadas 42 do segundo tempo, jogada por ele. O Romário uma vez falou, acho que a diferença do craque para jogador normal é isso mesmo. É naquele momento ali tu ter a calma de cobrir, dar um totozinho, porque encheu o pé em cima do goleiro, fez o nome do John. Se tivesse que sair um ganhador desse jogo, era o Botafogo, cara. O Botafogo perdeu vários gols no primeiro tempo, jogou, segundo tempo o jogo deu uma igualada. Mas mesmo assim o Botafogo foi um pouco melhor, eu achei. Foi. E o Botafogo, o Savarino jogou bem, perdeu alguns gols, mas gostei. E o Hugo Jesus, centroavante também bom. O Hugo Jesus jogou bem. O Savarino, ele jogou bem, mas eu acho que ele deu 2 moles. O primeiro foi naquela atrapalhada da zaga do Palmeiras, que ele recebeu uma bola, ele poderia ter feito o gol ali, porque a bola sobrou no pé dele. E a segunda foi naquele 2 contra 1, que tava ele e o Arthur, contra um defensor do Palmeiras. Ele poderia ter tocado pro Arthur, que seria a melhor opção, que o Arthur iria sair sozinho de cara com o Everton. Mas aí ele decidiu chutar de longe e acabou não fazendo gol e o Arthur ficou bravo com ele. Ele perdeu tempo, né? Se tu vê, ele olhou uma vez, olhou a segunda, quando ele olhou a segunda, ele já sabia que não dava mais. Que a zaga meio que quebrou a linha do passe. Dava pra efetuar o passe, mas seria um passe muito difícil. Aí ele tentou aquele chute cruzado ali, ficou fácil pro goleiro do Palmeiras. Essa jogada é até boa, essa jogada, de repente, de ver, você precisa dar uma olhada nessa jogada do Savarino, que ele tá falando, que é o tipo da jogada que não aparece o zagueiro do Palmeiras. Mas o zagueiro do Palmeiras foi perfeito, pô. Foi, jogou cortou sem linha bola. de passe. Ele ficou no meio da jogada. Cortou linha de passe, não deu bote no Savarino e deixou a jogada fluir. E confiou no goleiro, né? Confiou no goleiro. Não tem mistério. Foi a melhor opção. Porque se ele vai dar o bote pro Savarino, o Savarino toca pro Arthur sem problema. Foi o que o Savarino tava esperando. Ele esperou o zagueiro jogar pra ele jogar. Só que o zagueiro não jogou. O zagueiro quebrou ele. Isso aí. E também vamos falar aqui Joga também sem a bola, né? Vamos falar de um lance aqui que eu acho que quase ninguém percebeu, que foi o Piquerez. Final do jogo, o Piquerez recebeu uma bola dentro da área. Se ele tivesse um caguete de atacante, ele poderia cair para tentar um pênalti, porque quando ele cortou o defensor do Botafogo, o defensor acertou a canela dele e ele continuou em pé. Eu achei top a atitude dele, mas se ele tivesse um pouco da malícia do futebol, do atacante? Aquela malícia de atacante, ele poderia ter caído e com certeza, eu tenho quase certeza que era pênalti. Ele tomou uma bicuda nítida, dá pra ver no impacto na câmera. Foi mais ou menos o pênalti do São Paulo, né, no Luciano? Exatamente, o Luciano cortou, tomou... O Luciano tomou tinha... o toquezinho. Ele tinha mais chance de prosseguir na jogada do que o Piquerez. O Piquerez tomou uma bicuda. O Luciano, primeiro toque ali, já esticou as 2 pernas e fez o que
É a malandragem do futebol, né, cara? Essa é a diferença do caguete de um atacante. Quando ele recebe, porque a área é frágil. Qualquer toque que tira o teu movimento. E ali ele tava sozinho, porque ele deu o corte, ele tava no movimento que ele poderia chutar, ele poderia fazer qualquer coisa. E esse toque iria atrapalhar, né, o prosseguimento da jogada e iria ser numa consequência de ter um pênalti. E agora falando de pênalti, e o lance do Igor Jesus? Eu achei pênalti. O que você achou, Nelson? Muito pênalti. Ali, se o tecido da camisa fosse vagabundo, tinha rasgado. O cara gravatou o Igor Jesus, ele na malandragem entrelaçou o braço, mas o juiz não foi na dele, né? Eu achei muito pênalti também. O cara começa a jogada segurando ele e continua até o final segurando ele. Até o final. Ele também, aí depois no final ele segura o cara também, mas quem segurou primeiro foi o cara do Palmeiras, pô. Ele segurou de raiva, tá, Carlão? O cara Tá segurou tanto ele que ele gravatou o braço do cara e foi os dois juntos pra fora do pênalti. campo. Eu acho que não foi de raiva, não. Eu acho que ele foi na malandragem, que o cara tava com o braço aqui. Ele entrelaçou o braço do cara pro cara não conseguir tirar o braço e ter ali meio que aquele contato de desestabilizar ele. Eu achei pênalti. Só que o juiz não caiu na dele e não marcou o pênalti. pênalti. E você, o que você achou desse lance? Digite aqui nos comentários se você achou que foi pênalti ou se não foi pênalti no Igor Jesus. E agora vamos falar de Flamengo Internacional. Jogo no Maracanã, que teve o primeiro chute do jogo com o Luiz Araújo aos 20 minutos do primeiro tempo. Foi uma bola que ela foi meio mentirosa, né? Que eu pensei que ela tinha sido isolada na arquibancada, mas ela caiu e quase enganou o goleiro Rocher. Que logo em seguida, rapaz, o goleiro salvou aquela cabeçada do Juninho e ainda pegou o rebote ainda, né? O que você achou dessa partida aí, Nelson? Cara, um jogo muito bom de ver. Eu arrisco dizer a melhor partida do Campeonato Brasileiro até o momento. Jogo aberto, jogo rápido. Dois times querendo muito, né, Carlos? O primeiro tempo o Flamengo entrou que nem a seleção brasileira, cara. Com 2 cabeças de área e 4 atacantes. Isso aí. Quer dizer, o Flamengo correndo muito, marcando muito na frente, não deixou o Inter sair. Só que a primeira bola que o Inter saiu fez o gol, né? E segundo tempo mudou. Ele tirou o Luiz Araújo e o Michael, botou o Plata e o Cebolinha. O time cresceu, começou a pressionar o Inter segundo tempo não fez nada, teve um ataque. E o Flamengo depois botou o Alacian, um garoto, pô, entrou bem, né, meu? Mas também temos que falar também da falha do meio-campo do Flamengo, né? No gol do Inter, onde o Bernabei pegou a bola sozinha, cruzou para dentro da área, o Bruno Henrique chegou sem marcação nenhuma. Que quem deveria estar marcando ele ali não era o Alexandro. Quem deveria marcar ele ali era o meio-campo, porque o Bruno Henrique é um jogador que ele faz o famoso box-to-box, que é aquele volante que tá sempre indo dentro da área. E quando um volante vai dentro da área, quem tem que marcar esse volante é o meia. Foi falha do meio campo do Flamengo, porque o Bruno Henrique é um volante que entra na área bem, tá sempre acertando o gol. E o Alexandro, ele continua acompanhando o ataque do Inter e o meio campo não acompanhou o Bruno Henrique. Você concorda? Exatamente. Ele apareceu sozinho ali, uma bola difícil, tá? Aquela bola de primeira ali foi qualidade pura do volante Bruno Henrique. Não, o gol foi bonito. Mas o erro ali foi no meio campo mesmo que acompanhou. Porque o Alexandre tava com dele. Até o final. O cara fechou, ele fechou junto. Só que aí tem a cobertura, né? O Bruno Henrique veio de trás. Faltou o De La Cruz, então... E a inteligência do meio campo com aquele passe, que ele meteu uma curva na bola certinho, né? O lateral. Foi o lateral. O Bernabé. Ontem o jogo foi meio assim, primeiro tempo foi esquisito. O Inter tava morto. Do nada o Inter fez o gol. E acendeu, aí uns 2, 3 ataques e tal. Só que o meio campo do Flamengo deu uma paralisada no gol, né? O De La Cruz mesmo, cara, tu viu o lance, ele tava sozinho, intermediário. O Bruno Henrique passa por ele e ele fica olhando pra bola, o Bruno Henrique passa atrás dele. A jogada continua, aí aparece sozinho. E o gol do Flamengo vem de um chute do Michael, cruzado dentro da área, que a bola, antes de bater em alguém, ela bate no Léo Pereira, que ele consegue dominar a bola, ficar colada nele. Ali ainda tem a sorte, porque às vezes a bola bate e ela rebate e dá 1 metro de distância, ela espirra. Só que aquela bola, o Michael chutou, ela bateu no Léo Pereira e ela ficou colada aqui. Ele só teve a... Parece até que ele dominou mesmo. Parece que ele... Não, mas eu acredito que, o Léo Pereira é um zagueiro de qualidade. Eu acredito que ele possa ter tido a intenção de dominar, mas ali é fração de segundo. Mas até chegar ali, o Flamengo criou muita chance, né? O Juninho teve algumas.
Umas bem claras até. O Flamengo vinha criando, né? O gol tava amadurecendo já, né, Carlão? Pô, segundo tempo o Flamengo amassou o Inter. Segundo tempo eu até contei 5 chances de gol o Flamengo teve no segundo tempo. 5 chances. O Juninho teve uma, o Alafian teve 2, o Pulgar chutou uma bola que subiu para o Alafian, o Luiz Araújo teve uma e o Plata bateu uma falta quase do gol. E vamos falar desse Alacian, né? Que o moleque entrou no segundo tempo, entrou muito bem. Esse chute do Pulgar de fora da área, que o Antony, que foi o goleiro que substituiu o Rocher, que saiu lesionado no intervalo. Pô, o Pulgar chutou bem de fora da área, o Antony defendeu. No rebote, o Alacian pegou-lhe um chute também que era difícil. E o Antony também defendeu, que ali seria o gol da vitória do Flamengo, né? Porque só tava dando o Flamengo, se sai aquele gol, poderia até sair um 3x1 ali, talvez. O segundo tempo, cara, aí o Flamengo no segundo tempo jogou, como o Felipe Luiz gosta que o Flamengo joga, amassando, não deixando o Inter sair, roubando várias bolas, vários ataques que o Flamengo foi roubado de bola no ataque. E o Flamengo merecia a vitória, só que não veio a vitória. E um lance engraçado nesse jogo foi aquela falta que o Plata bateu, que a bola bateu pelo lado de fora da rede, enganou até o narrador, que o narrador gritou gol! Luiz Roberto, né? Não, o Luiz Carlos Júnior. O Luiz Carlos Júnior. E o cara narrou o gol, só que a bola tinha ido pelo lado de fora. Ela enganou até o narrador. Imagina quem tava no estádio. Né? O estádio gritou, acho que por isso que enganou ele, sabia? O estádio enganou ele, na real. Porque parecia muito que aquela bola tinha entrado. É verdade. O Luiz Carlos Júnior tem esse negócio, né? Às vezes quando dá uns mole dele. Eu gosto dele. E é isso, pessoal. Esse foi um resumão do jogo entre Flamengo e Internacional. Comente aí o que você achou do jogo. E comente aí a expectativa do torcedor flamenguista com essa joia que tá aparecendo aí, que é o Alacian. E agora iremos falar de Cruzeiro e Mirassol. Antes de começar a falar desse jogo, eu quero dar 2 destaques. Um para o Cruzeiro e um para o Mirassol. O destaque do Cruzeiro para mim foi o William, com 2 belas assistências. E o destaque do Mirassol para mim foi o Cleison, que o atacante que para mim dominou o Mirassol no segundo tempo, jogou pra caraca. Aquela primeira assistência também do William pro Dudu e a outra pro Gabigol, que o Gabigol também fez aquele gol de centroavante, chegou chapando, que não é qualquer jogador que faz aquela chapada ali não. Que a bola veio, ele teve que ajeitar o corpo para chapar de primeira. E aí, o que você achou, Nelson, desse jogo? O Gabigol mostrou que tá pegando a forma de volta, né? Aquela desviada dele ali é de quem sabe, não adianta. Tem gente que não gosta dele. Eu sempre fui muito hater do Gabigol. Mas essa bola e essa tirada dele é de quem sabe, não tem o que fazer. Cara, o Mirassol surpreendeu, né, Nação? Tu falou no outro vídeo, né? Falei que a grande surpresa desse campeonato seria o time do Mirassol, não falei? E no segundo tempo eles mostraram por quê. Segundo tempo só deu os caras. É verdade. Só deu o Mirassol. É verdade, cara. O primeiro tempo o Cruzeiro começou amassando pelos 20 minutos. Meteu 2x0 com 2 assistências boas do lateral William. O lateral, desde o ano passado jogando bem no Cruzeiro. Falou, o Gabigol meteu o gol, bonito, centroavante. Mas no segundo tempo só deu Mirassol, cara. E se o Reinaldo guarda aquele pênalti ali, eu queria também falar sobre o Cássio, né? Que ele pegou o pênalti de um jogador que não costuma perder pênalti, que é o King Naldo. E também pegou uma cabeçada do Chico Kim, né? Que por dentro da área, aquela cabeçada que ele pegou, e logo em seguida teve um chute do Danielzinho de fora da área, que ele também defendeu. A gente também tem que, muitas vezes, o Cássio ele é criticado, mas nesse jogo do Cruzeiro e Mirassol ele foi primordial para esse jogo não ter sido um empate ou até mesmo uma derrota do Cruzeiro. O time do Cruzeiro, cara, segundo tempo caiu demais. Por quê? Porque é esperado. Eles chegam, ele começa o jogo da pressão. E o segundo tempo, o ataque do Cruzeiro hoje era Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Os 3 ninguém marca ninguém. Os 3 ficam parados na frente. E no futebol atual não dá, né? Não dá. Enquanto o Cruzeiro tem os outros 3 no meio de campo com fôlego para correr para eles, ótimo, eles conseguem fazer. Segundo tempo, quando acaba o fôlego do Matheus Henrique e dos outros cabeças de área, ferrou, cara. Não tem como, cara. Tem que oxigenar o time. E você vê que os espaços começou a aparecer até pro próprio Cleison, né? Cleison, o nome do menino, muito bom de bola, o baixinho, que ele começou a destruir o jogo. Mas falando do Cleison e de jogar muito, pelo amor de Deus, Edson Carioca, consagra o menino Cleison, que ele fez uma jogadoraça e você perdeu aquele gol que, não dava. Você tinha que consagrar a chuteira do Cleison depois daquela jogada que ele fez. E deixou você, de cara pra empatar o jogo. Mas a entrada do Carioca também, ele entrou jogando bastante. Ele entrou jogando bem. Por mais que ele tenha perdido esse gol, mas ele
deu uma diferença no time ali. Bom, mas falar diferença também, vamos falar do William, né? Assim, o William Bigode, ele recebeu uma bola assim que ele já ajeitou, ele já dominou tirando do zagueiro de peito assim, e ele chutou, só que infelizmente ele chutou pra fora, mas se ele faz aquele gol, ele seria um gol de placa. Que ele já domina tirando do zagueiro de peito, isso também é uma jogada difícil. É uma jogada difícil. Falando do Carioca, o movimento da cabeçada foi até esse ano, vai ser um petelequinho, né? Você aprendeu um pouco com o Verrete, o Carlão? É por isso que o Carioca joga no Mirassol e o Veguete joga no Vasco. Se é o Veguete ali, é um caixa. A força da cabeçada do Verrete hoje contra o Santos foi absurda. Pô, o Cleison, pô, fez jogadaço na esquerda, pedalou, foi no linha de fundo, manual, certinho, marcado o pênalti. O centroavantão sozinho, nem pulou. Fez uma pose, olhou pra câmera e falou, é agora, bom na mão do Cássio. Ah, pô, peteleco na mão do Cássio. Ele recuou, parecia um zagueiro. Pro Cássio, pô, não dá. Na foto deve ter sido bonito. Tá bonita a foto. Mas no geral, um bom jogo. Um jogo muito bom de assistir. Olha, me surpreendeu, né, Fábio? Mirassol, hein? Eu falei pra vocês. O cara veio aqui que o Mirassol seria grande surpresa do Campeonato Eu acho que o... Vamos juntar um dinheiro e dar uma camisa do Mirassol de presente pro Nação? Vamos ver. Compra duas e costura. Eu acho que pra esse jogo aí, eu acho que o empate seria mais justo, hein? O mais justo. O Cruzeiro levou na sorte, vamos dizer assim. Na falta de sorte, acho que do Mirassol. Né? Mais falta de sorte do Mirassol do que competência do Cruzeiro. Peraí, pra acabar, e o Gabigol, hein? Eu sou hater dele, assim, mas eu sei ser profissional. Então, assim, tá voltando, tá? Ele lembrou muito ali. Foi um gol bonito. Se fosse em outra época, um aninho atrás, ele perdia aquele gol ali, ele ia tentar dominar, ia se enrolar com a bola, ia sair com a bola e tudo. E teve um outro chute de fora da área que ele deu também, que, de canhota, que ele tirou do goleiro, só que a bola subiu um pouquinho mais. A ideia ali, o estilo da jogada que ele fez foi típico do que ele jogava no Flamengo, Você né? vê que fisicamente tá bem diferente o Gabigol, tá sobrando perto do antigo Gabigol do ano passado, né? A gente falou de jogadores que aparecem assim do nada, né? Porra, o Muralha não pareceu Mirassol, do cara. nada o Muralha no Mirassol, que doideira, cara. Vamos ver até quando ele não estressa a galera lá, né? Mas coitado do cara, o cara agarrou bem. Não, o pior é que falam que ele é gente fina, tá nos bastidores. E que ele não merecia tudo que ele passou, não. Mas o futebol tem dessa, né? Ele te levanta, mas ele te derruba também. É isso aí. E além do Muralha, o Mirassol também tem um goleiro reserva, o Walter, né? Aquele cara do Cuiabá, do ano passado. Caramba. 2 grandes goleiros que eu digo grandes goleiros que jogaram em clube de Série A do Brasileirão, que estão hoje no Mirassol jogando na Série A também. E você, o que você achou desse Cruzeiro e Mirassol? Digite nos comentários aí desse jogo e parabenizo o William e o Cleison pela ótima partida na estreia do Brasileirão 2025. E agora vamos falar de Juventude e Vitória, que favoreceu que manteve o favoritismo de quem jogou em casa. Eu acho que o Juventude foi melhor. Talheres fez um gol logo no início do jogo, com 7 minutos, onde ele fez um gol típico com o centroavante, que ele dominou, tirou do zagueiro e chutou, fazendo um golaço. E logo em seguida teve um gol do Enio, que foi anulado, né? Fala um pouco mais sobre esse gol anulado aí. Um gol bem esquisito, né, Carlão? O jogador vinha passando, correndo, sobrou um braço ali, tocou no rosto do outro. O árbitro decidiu anular, acredito que o informe deve ter vindo do VAR, né, Carlão? Ele não ia anular assim, mas o árbitro bem convicto anulou, segue o jogo, deu nem tempo dos jogadores reclamarem, já seguiu o jogo. É porque é o que eu digo eu falo do VAR, cara. O VAR pode se meter um lance desse, cara. Pra mim não foi nada, tá? Nada, tá? O cara dominou a bola, passou na frente do cara do Vitória, o cara do Vitória abaixou o rosto, esbarrou o braço no rosto do cara, esbarrou. O cara tá correndo, o braço mexendo, cara. Aí o cara corre como com o braço parado. Não teve mãozada, não teve nada. O cara correndo com o movimento do braço de corrida. Esbarrou no cara, aí o Lance seguiu, chutou, ele fez o gol. Aí depois de 1 minuto, o Gil deu o gol, a bola ia sair, o VAR chamou, não, peraí, foi falta. Pô, brincadeira o VAR, cara. Não, isso não existe. Já começou. O primeiro erro grave do VAR pra mim que eu achei. E o jogo poderia ter tomado outra direção num chute de um jogador do Vitória que ele estou de fora da área, o goleiro do Juventude Marcão pegou no cantinho, que o jogo ainda estava 1-0, que logo em seguida o Talheres fez o segundo gol, numa jogada onde a bola sobrou na entrada da área para ele. Artilheiro do Brasileirão, né, com 2 gols. De artilheiro. E é isso, esse foi um pouco do resumo, né, do jogo do Juventude contra o Vitória. Quer falar alguma coisa? Foi o que a gente falou ontem. O Juventude em casa é chato.
vai somar os pontinhos dele. Quando tiver aquele dilúvio lá, ele vai tirar ponto de time grande. Vai tirar ponto de Então, muita já gente. começou, já pegou de Vitória. A gente, antes da pré, a gente falou isso, né? Só lembrando pro pessoal que a gente tudo que aconteceu nessa rodada, a gente previu. Que o Juventude vai ser chato em casa. E também teve um lance do Fabrício, que é quase que eu esqueço. E quase que a gente esquece, né, da jogada do Fabrício, do Vitória, no final do jogo, na pequena área, ele chutou, perdeu aquele gol ali, que poderia ter dado, não ia mudar o resultado, mas tiraria um saldo de gol ali, né, e ficaria um 2-1, num jogo que foi... Eu achei o jogo feio, mas é isso. Jogo feio é a realidade do Acho jogo. que foi o jogo mais feio até agora no Brasileirão. Juventude e Vitória, tu queria o quê? E é isso, pessoal. Comente aí o que você achou sobre esse jogo e tamo junto. E agora vamos fazer uma análise dessa primeira rodada do Brasileirão. Eu vou dar o destaque para 2 jogadores. O William do Cruzeiro, que com 2 assistências eu acho que fez um bom jogo e um cara que tem jogado muito desde o ano passado. E o Wallace, jovem promessa do Flamengo, que entrou no segundo tempo contra o Internacional, jogou muito. Então eu deixo como destaque esses 2 jogadores. E você, Carlão? Pra mim, o destaque da rodada foi o goleiro do Grêmio, o Thiago Volpe. Pô, agarrou muito, fechou o gol. Se não é o Thiago Volpe, o Atlético ganhava fácil do Grêmio no Olímpico. E essa primeira rodada mostrou, né, o que a gente estava falando, né? Os favoritos do campeonato, jogaram bem. O Flamengo jogou bem, o Botafogo jogou bem. E o Corinthians estava com o time reserva, né? O Corinthians tem que dar uma do tempo. E para mim, quem decepcionou foi o Palmeiras nessa rodada. Fala aí, Nação. Então, pra mim, vocês estão falando toda dessa garotada que vem chegando, é muito legal ver tudo isso, mas o que o Verratti carrega o Vasco não tá escrito, né? De novo ali, uma assistência, um gol e a briga dentro de campo, a vontade de um cara que tem amor pelo Vasco. Ali dá pra você sentir que não é só profissionalismo, não. Ali tu vê que tem garra. É um cara que eu admiro muito aí, é o Verratti. Pra mim é o destaque da rodada. E é isso, galera. Agora vamos falar de Mano Menezes. Eu achei uma demissão justa, que já era para ter acontecido no final do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Palmeiras, que ele livrou, o Fluminense se livrou do rebaixamento, mas para mim ali já teria acabado o ciclo do Mano no Fluminense. Aí esperou o Carioca, o Fluminense não foi tão bem no Carioca, mas por ser um nível um pouco abaixo, conseguiu chegar na final, tomou a massa do Flamengo e com 14 dias de preparação, ele chega e fala pro Serna que ele errou a escalação. Além disso, ainda teve a briga com o Marcelo no passado e agora com o Thiago Silva, chamando o Thiago Silva de merda. Chamar o Thiago Silva de merda é a sacanagem. É um cara sortudo, né? Assim, porque ele fala isso pra um zagueiro. O zagueiro não fez nada com ele. Ele pegou um zagueiro muito educado, que é o Thiago Silva, é o ídolo do clube. E não ia estragar sua imagem se trocando pelo Mano Menezes. Mas ele foi muito feliz em entrar no caminho do Thiago Silva. Ainda bem que não deu nem tempo de chegar na torcida isso. Ele já foi mandado embora e vida que segue pro Fluminense, né? E o Fluminense não teve hora pra demitir ele, não. O Fluminense, eu tava mexendo no Instagram, 1h da manhã o Fluminense anunciou o comunicado de demissão do Mano Menezes. Não deu tempo de chegar na torcida, entendeu? Se chega, a torcida compra o barulho do Thiago Silva, não é, Carlos? Ele brigou com o Thiago Silva, cara. O Thiago Silva não jeta, não briga com ninguém, cara. Pois é, nunca vi o Thiago Silva. Não confusão e nada, né? É o que eu falei, ele deu sorte de pegar um ser humano educado, né? Qual o problema, o Mano Menezes é prepotente, é arrogante pra caramba. E ele gosta de confusão, cara. Ele pode ver toda hora e tá envolvido em confusão com o jogador. Poxa, cara, uma coisa importante tem que falar também. A direita do Fluminense, pelo amor de Deus, cara, porque não demitiu o Mano no Fla-Flu, cara, quando acabou o Carioca. Tinha que demitir com o Marcelo. Agora a gente vê que o Marcelo tem razão, porque pra ele surtar com o Thiago Silva, cara. Cara, olha só. A hora de ter mandado o Mano embora, acabou o Fla-Flu. Se a diretoria não tinha certeza, não tinha garantia que o Mano vai fazer um campeonato brasileiro muito bom, aí tinha que ter metido ali, cara, porque teve 13, 14 dias pra terminar, cara. Aí tinha tempo para procurar o técnico, o técnico ia chegar, ia fazer um planejamento. Agora, já perdeu a primeira rodada, vai procurar técnico, aquele maluco aí. Estão falando aí, Renato Gaúcho, Fernando Diniz, Dorival. Brincadeira, Dorival acabou de cair a seleção, cara. Italiano e tem mais um aí, né, Vitor? Vitor? O italiano, né?
Tem aquele italiano Mazzari, que treinou Inter de Milão, Napoli. Foi oferecido ao Fluminense, segundo a mídia, né? Tem soltado aí. É um treinador que treinou times grandes na Europa. E vamos ser sinceros, né? Eu acho que seria um bom nome, não pelo trabalho, porque eu ainda não acompanhei o trabalho dele, mas por ele ter treinado time grande, mas porque os últimos gringos que tem vindo pro Brasil tem dado porque resultado. assim, eu acho que o futebol brasileiro tem que dar uma respirada desse jogo, treinadores brasileiros também. Eu gostaria que o Diniz voltasse pro Fluminense, porque o ano passado eu acho que ele foi meio crucificado porque perdeu o Nino, perdeu o André, perdeu o Aras. Aí o Aras ficou, acho que, machucado por um tempo. Foi. Então o Fernando Diniz ele perdeu as principais peças do Fluminense. Eu acho que por isso que o trabalho dele deu aquela decaída. Tinha perdido o Marcelo também ali, tava machucado. Aí assim que o Mano assumiu, voltou todo mundo, né? Aí o resultado veio, o pessoal achou que era milagre do Mano. E o Mano ainda tirava onda, não é basquete, vamos ganhar de 1-0. Mas não é. Não é isso? Ele falava isso, não é basquete. 1-0 tá bom, mas mal sabe ele que dedo dele não tinha. Na verdade, ele era o Fluminense que as peças estavam voltando, né? Uns de seleção, outros de contusão. Era algo normal, eu já sabia que ia acontecer. Muito injusto que fizeram com o juiz, com o Diniz, mas o brasileiro tem essa cultura, né? É a pressa. Acho que o torcedor do Fluminense ficou com medo, cara, do Diniz não conseguir dar a reviravolta por cima e para tirar o Fluminense que tava com muito pouco ponto até aquele momento, né? E aí bateu um desespero na torcida, me lembro, ano passado. Foi. Nego, não pode mais o Diniz, isso aqui. Aí tentaram aí o Mano assume, voltou o André, Aras, o Serna estreou. Aí é outro time. Queria ver jogar com o que o Diniz estava jogando. E né? começou em primeira rodada, primeiro técnico demitido. Vamos ver quantos técnicos vão ser demitidos nesse Vamos ver, Brasileirão. E o Fluminense também, né, especulou na mídia, Dorival Júnior, que podemos falar que ele teve uma participação muito ruim na seleção brasileira, mas nos últimos clubes que ele jogou brasileiro, ele foi bem. No Flamengo, eu acho que no Flamengo ele foi demitido de uma forma injusta. E no São Paulo também ele foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. E foi para a seleção brasileira após isso. Então, se for falar de clubes, o Dorival Júnior tem vindo bem no Campeonato Brasileiro. Então, eu não descarto ser um bom nome, mas eu acho que a gente teria que dar uma inovada. Pegar um treinador com um toque estrangeiro. Tem dado certo nos últimos tempos. Foi o Jorge Jesus, foi o Luiz Castro, foi o Abel Ferreira, entre outros treinadores que vieram para o Brasil, aquele do Fortaleza também. São treinadores que vieram para o Brasil, estrangeiro, que deram certo. Então, acho que a gente deveria ir pouco para esse lado. E o Fluminense agora vai ter um tempo para se preparar melhor para a Sul-Americana, que joga agora amanhã, né? Contra o Once Caldas, a sua estreia na Sul-Americana. Vai com o Marcão de interino, mas vai ter um tempo para esse treinador chegar e fazer um trabalho para chegar estruturado no Mundial de Clubes. Que, assim, vamos ser sinceros, o Fluminense não é um time para ganhar o Mundial de Clubes. Mas se ele passar da fase de grupos para as oitavas, ele ganha um dinheiro bom. Que eu acredito que tem chances de pegar uma segunda, até uma primeira colocação ali entre o Borussia e o Fluminense. Sim. Eu acredito que não seja algo vai ser surpreendente o Fluminense passar em primeiro. Mas aí é mais pensando na forma do dinheiro mesmo, para dar uma estruturada no clube. Às vezes dá a sorte de pegar um time inferior nas oitavas, de chegar a uma quarta, mas o Fluminense vai ter esse tempo, poderia ter mais, né? Essa mini pré-temporada que o Fluminense teve pós a final do Carioca aí de 14 dias, já era para ter tido um novo treinador, como o Carlão falou, que se acaba o Fla-Flu, o Mano é demitido, agora já começaria o Brasileirão com um treinador com 2 semanas de preparação. Outra pegada, 13, 15 dias mudou muita coisa no calendário brasileiro. Pô, não tem não, cara. Essa folguinha em 13 dias vai ser difícil de novo. Vai ser, não consegue mais. Isso aí. E é isso, galera. Agora estamos encerrando mais um episódio do canal Sem Pressão Futebol Clube. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e de enviar para um amigo aí que gosta de futebol. Tamo junto e até a próxima.